Olá! Temos observado uma melhoria na qualidade de vida e acesso à saúde, o que proporcionou um aumento na expectativa de vida. Com isso, é preciso ter um novo olhar sobre o envelhecimento. Quarta-feira, dia 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Idoso. Então, nada melhor do que promover um debate sobre o envelhecimento saudável. E para envelhecer bem, os cuidados devem começar cedo. Sempre repetimos aqui sobre a importância da alimentação balanceada, aliada à prática de atividades físicas, mas é preciso lembrar-se também da saúde mental. Realizar um trabalho que dê vazão aos talentos e aptidões e ter uma vida social ativa devem ser atitudes constantes na vida de todos nós. Outro cuidado é com o ambiente em que vivemos. Quando escolhemos um lugar para morar, não pensamos que vamos envelhecer. E, no entanto, com o passar do tempo, nós vamos mudando e esse ambiente também deve se adequar a isso. Os acidentes domésticos são bastante comuns nessa fase da vida. Pequenas adaptações deixam a casa mais funcional e muito mais segura. Então, que cuidados devem ser tomados? Outra preocupação é com a memória. O que fazer quando os esquecimentos e confusões se tornam frequentes? De que maneira a família pode ajudar? Quais devem ser os exames preventivos nessa fase da vida? E com que frequência eles precisam ser feitos? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Saúde do idoso é o tema de hoje. Fique com a gente e participe! Está no ar Pense Saúde! Para falar sobre saúde do idoso, participam conosco hoje os geriatras Dr. Néstor Carlos Gerstein e Dr. Flávio Chaimovics. E você também, claro, você participa com a sua dúvida, quer fazer pergunta, mandar comentário ou até dar depoimento, é só ligar ou mandar um e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença dos dois. Eu já comecei falando de memória aqui, já falei, eu ainda perguntei antes de começar, é Gerstein ou Gerstein? Aí na hora de começar, tá vendo? Memória ruim, já posso começar a me preocupar? Ô Márcia, boa noite. Eu acho que não, definitivamente não. Eu acho que os problemas de memória são frequentes desde a idade mais jovem também. Por diversos motivos, desde adolescentes até adultos jovens, também podem, de vez em quando, esquecer um nome, uma situação, um lugar onde estiveram. Evidentemente que com a idade, essas falhas, esses brancos vão se acentuando, não há uma idade em que isso se acentua definitivamente, né? Mas, evidentemente, também que começam a aparecer as doenças que podem contribuir para o aumento das dificuldades na memória. Eu vou querer falar sobre isso depois, mas já que a gente começou por aí, não necessariamente essas confusões, esses lapsos e esses esquecimentos estão relacionados a uma doença específica, ou seja, faz parte mesmo da evolução, do envelhecer, ter esses esquecimentos ou não? Deve se preocupar, está relacionado, todo mundo faz relação com Alzheimer? Então, a causa mais comum de esquecimento dentre os adultos e dentre os idosos não é a doença de Alzheimer, embora seja a causa que todo mundo fica muito preocupado. A primeira, né, que todo mundo pensa, né? Porque realmente é um diagnóstico que é muito difícil, um diagnóstico muito triste. Mas tem causas de esquecimento que são muito mais frequentes. Uma que as pessoas não pensam muito, uma delas, assim, com certeza, é o uso de medicamentos benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos calmantes para dormir, que são aqueles medicamentos que na caixa tem uma tarja preta, que as pessoas acabam ficando viciadas e tal. Aqueles medicamentos eles prejudicam demais a memória. Então, quando o idoso tem uma queixa de memória e está usando um medicamento de tarja preta, a primeira coisa a fazer é suspender o medicamento de tarja preta, o que é super difícil, e depois avaliar a memória. E uma outra causa muito comum de esquecimento na terceira idade são os distúrbios do sono. O sono, ele é muito interessante para a gente, é importante para a gente conseguir se lembrar, por dois motivos. Tudo que acontece ao longo do dia
e a gente vai lembrar daquilo, durante a noite aquilo é consolidado no nosso cérebro. É fundamental o bom sono para boa memória. É durante um sono de boa qualidade que a gente transforma as informações em proteína. Aquilo as informações são depositadas na forma de proteína no cérebro. Então, se a gente dorme mal, a gente não vai conseguir consolidar as informações do que aconteceu ao longo do dia. E o outro problema de dormir mal é que quando você dorme mal, no outro dia, você está meio sonolento, sua atenção está prejudicada, e a atenção é fundamental para a gente conseguir se lembrar das novas coisas que acontecem. Então, um problema super comum de memória, causa super comum de problemas de memória é o sono ruim. E sono ruim é comum, né? É muito comum. Eu ia acrescentar em todas as idades, né? Tá? Mas em idosos é muito frequente. Aliás, o sono nessa fase da vida, ele se altera? Ou seja, existe uma necessidade menor ou maior de dormir? Só para acrescentar, voltando um pouquinho ao que o Flávio estava falando, além do que o Flávio comentou e muito bem, é a questão das doenças crônicas incapacitantes, que também podem, por diversos mecanismos, principalmente afetando a oxigenação cerebral, realmente poder interferir na memória. E a outra que se comentou no início, que é a saúde mental. Uma situação estressante, uma vida estressante, uma depressão maior, né? Evidentemente que podem afetar tanto que nós temos uma patologia que chama pseudodemência depressiva. Parece com sintomas de demência, mas é uma depressão que vem, geralmente uma depressão crônica, ao longo da vida, 30, 40 anos, e que vai afetar tanto a memória que vai semelhar uma demência. Interessante. Só te respondendo a respeito do sono. Sobre o sono. A necessidade de sono varia com a idade. Tem trabalhos mostrando desde o bebê, que dorme 22 horas por dia, né, até o idoso que pode dormir 3, 4, 5 horas. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu sempre pergunto ao paciente quando vem, realmente o que está acontecendo? Você está deitando que horas? Está acordando que horas? Acorda várias vezes durante a noite? E quando acorda, como que acorda? Bem disposto, porque se a pessoa, exatamente, cansado. Se acorda bem disposto, aquelas horas que dormiu, seja 3, 5 ou 6, é aquela necessidade de sono dessa pessoa. Entendo. Mas pode haver essa variação, né, ao longo da vida. Isso é interessante porque essa é a definição de insônia, né? Insônia é quando o sono da noite não é restaurador. Então a gente conhece pessoas que dormem durante 12 horas, deitam às 8 horas da noite, acordam às 8 horas da manhã, dormem a noite inteira e passam o dia inteiro com sono. Por quê? Muitas vezes são obesos que têm apneia obstrutiva do sono, roncam muito. Então, enquanto eles estão lá dormindo, eles acordam assim e dormem de novo. Nem percebe que acordou, não percebe, né? Então o sono foi com uma qualidade muito ruim, então eles têm sono ao longo do dia. Já tem vários idosos com mais de 85 anos que dormem de meia-noite e meia até 4h30 da manhã e não tem sono de dia, então eles não têm insônia. O que eles têm muitas vezes é uma família que fica reclamando que o idoso dorme muito tarde, acorda muito cedo, então ele tem que tomar um remédio para dormir. Aí ele cai no medicamento de tarja preta. Ah, entendi. Estou vendo que a família aqui é um fator, às vezes, que em vez de ajudar, às vezes pode até complicar. A gente começou pela memória, não era minha ideia, mas é porque foi uma coincidência aqui. Eu queria começar, porque quando a gente fala sobre programa de envelhecimento, as pessoas até, vou mudar de canal, isso não me interessa, não faz parte da minha vida. Ou seja, nós não nos preparamos para envelhecer e, pelo contrário, todo mundo tem um medo danado, tem um medo, inclusive, de falar palavra idoso, velho, fica buscando alternativas, melhor idade, enfim. Não fala, até a palavra é como se fosse uma coisa pejorativa. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, e você tinha falado, doutor Flávio, porque as pessoas na terceira idade, e aí fica, qual que é a terceira idade? Vamos os dois, eu quero que os dois comentem sobre tudo isso que eu falei. Tinha essa pergunta, uma das sugestões de tema para discutir aqui hoje à noite, né? Como é que a gente define terceira idade? Eu fiquei pensando. A gente já respondeu, isso se responde de uma maneira meio tradicional, segundo a Organização Mundial de Saúde é tanto, segundo o governo brasileiro é tanto, mas eu acho que assim, no fundo, terceira idade, ela começa quando a gente começa a ficar muito dependente, muito fragilizado, correndo um risco maior de ter acidentes, quando os recursos que a gente tem começam a não dar conta
de responder para as demandas que a gente tem, aí é que começa a terceira idade. Né? Então, uma terceira idade, ela varia de uma pessoa para outra. Varia completamente. Então, assim, imagina uma pessoa que tem um nível de dependência, um nível de dificuldade grave para realizar atividades do dia a dia, por exemplo, para andar. Ela tem bastante dificuldade para andar, ela só anda com andador. Se ela mora no Brasil, é como se a terceira idade dela começasse mais cedo, porque ela não vai conseguir pegar ônibus, ela vai na rua, ela vai ser assaltada por um pivete. Se ela mora na Europa, o ônibus vai abaixar, assim, abaixa para ela entrar de andador, o motorista não vai arrancar enquanto ela está entrando, né? Ela vai ter acessibilidade. Ela continua tendo autonomia, apesar da limitação física, por exemplo. Exatamente. Então, o meio ambiente onde a pessoa vive contribui mais ou contribui menos para as limitações que vêm com a idade. Então, acho que a definição de terceira idade, ela depende muito do ambiente onde a pessoa vive e da maneira como a sociedade se adapta para receber as pessoas idosas. O que é muito novidade no Brasil, né? De poucos anos para cá, que a gente está começando a receber muitos e muitos idosos e eles vão aumentar. O Brasil está pouco preparado, né, para isso. Então, acho que vem daí, então, esse medo que eu falei das pessoas em envelhecer e em admitir isso, né? Muito do meio ambiente. Eu vou dar uma definição completamente diferente também, pode. afastada então, de todos os padrões. Eu vou te pedir, doutor Néstor, para dar essa definição no próximo bloco, pode ser? Perfeito. Guarda. Sua memória é ótima, guarda. Então, daqui a pouco a gente volta, porque agora nós estamos na hora do intervalo. Só que antes do intervalo, eu gostaria de falar da campanha Faço Parte. Você já conhece, a gente está sempre falando dela, mas se não conhece, se já está fazendo parte, do nosso agradecimento. Mas quem não conhece ou não está fazendo parte, gostaria de saber, é um apoio importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Além disso, esse apoio com a campanha quer construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco. Saúde do idoso é o tema e o telefone para participar é 3209-0119. E o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes. Envelhecer com saúde, saúde do idoso. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Você já sabe, para participar basta ligar para 3209-0119 ou mandar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior eu interrompi o Dr. Néstor, a gente estava comentando aqui sobre a maneira como a gente envelhece e aqui se o meio ambiente interfere de que maneira a gente encara bem ou mal o envelhecimento. Eu te interrompi quando você ia fazer um comentário. Não, eu ia falar justamente a respeito de quando começamos a envelhecer, hein, Flávio? Eu acho que começamos a envelhecer quando não temos mais projetos, quando não temos mais sonhos, quando não temos mais realizações. Aí é o momento em que a gente começa a envelhecer. Eu acho que enquanto a gente tem a energia, eu sempre falo que talvez uma fórmula, se puder falar assim, fórmula de felicidade, está formada por 3 itens. Um que é genética, o que nós trazemos, né, de nossas famílias, de nossos antepassados. Depois as condições ambientais, justamente o que o Flávio estava falando. E terceiro, o que a gente chama de atividades volitivas, intencionais. O que eu quero fazer com minha vida? Se você juntar esses 3 itens, você pode chegar a ter um envelhecimento saudável, bom, feliz, entre aspas. Ou seja, é sempre importante ter projetos. Sempre. Em qualquer fase da vida, em qualquer idade. Agora, olha que impressionante. Uma vez eu fui passar férias lá na Península de Maraú. Aí tinha uma pousada lá, tinha gente do Brasil todo e não sei por que me deu na telha. Vamos fazer um bate-papo sobre o envelhecimento numa dessas noites aí. Combinamos com o pessoal da gerência, fizemos lá um bate-papo sobre o envelhecimento.
E por acaso o dono da pousada era um japonês, bem idoso, e a gente estava conversando quando é que a gente envelhece, por que envelhece ou não, e ele falou exatamente isso, Néstor. A gente envelhece quando a gente não tem mais projeto de vida. Impressionante. Ele falou desse jeitinho, um japonês que mora lá na Bahia. Interessante. Outro dia escutei justamente de uma paciente falar assim, então quer dizer que velho não tem mais nada para fazer? E aí eu respondi, justamente é o contrário. Quando a gente tem coisa para fazer, é que não envelhece. Entendo. E sabe outra coisa? Pode falar. A gente acha que está meio longe da morte, né? Eu acho que estou longe da morte. E a gente vê pessoas que estão mais próximas da morte e a gente fica meio assim, tá chegando a hora de morrer, acha que as pessoas vão se acostumando com essa história, está chegando a hora da morte, em breve a pessoa vai estar se acostumando com isso, né? E não acostuma não. Na hora que a pessoa está muito perto da morte, nos últimos dias, ela quer viver mais um pouquinho e quer viver mais um pouquinho. E dá um valor para cada tempo, né? A vida parece que é muito boa, porque quem está lá na frente, 80, 90, 95, quer ficar mais um pouquinho, Por isso que é tão importante esse tema do programa, porque a história da geriatria que não é para a gente ficar vivendo muitos anos, é para a gente viver bem os anos que a gente vai viver. E as pessoas vão viver até os 90, até os 92, e é fácil chegar aos 85. Mas é difícil chegar aos 85 andando bem, com projetos, com autonomia, com independência. Então é que acho que entra a geriatria, que a geriatria ela cuida de diversas esferas da saúde que vão conseguir manter a gente nesses tripés e de capacidade física, de capacidade mental, de relacionamento social, que são tão importantes para a gente ter essa independência e autonomia depois dos 90 anos, né? Com certeza nós temos que saber que há limitações. A gente não pode negar isso. Mas a gente tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de poder trocar, de buscar alternativas. Então, eu não vou correr mais como eu corria, mas eu posso caminhar. É um pequeno exemplo do que a gente pode fazer. Vamos conhecer agora o exemplo de uma pessoa. Ela tem uma vida extremamente ativa e é aposentada, diva, mas esse é o segredo dela para manter a saúde e vitalidade. Com uma rotina agitada, ela faz hidroginástica, caminhada, vai ao teatro, vai à igreja, lê. E o que mais impressiona nela é a alegria de viver. Vamos acompanhar então a história dela na reportagem de Léo Mendes. Durante toda a conversa, Diva Maria esteve assim, com um sorriso no rosto. Aos 86 anos, ela mostra uma vitalidade impressionante, resultado de cuidados constantes com a saúde. Eu fico com vergonha de falar, porque realmente eu não tenho sentido quase nada. Eu tive uma hemorragia rapidinha, que eu até esqueci porque depois que eu fiz os exames, o que era. Mas até o meu médico falou assim, não, se eu ficar igual a você, eu tenho que ficar igual a você nessa idade. Sua rotina começa cedo. A aposentada levanta por volta das 7 horas da manhã e afirma que não gosta de ficar parada. Em casa, lê jornal, se diverte com jogos de raciocínio. Na rua, a caminhada é diária e não é só isso. Eu faço hidroginástica terça e quinta. Toda segunda-feira, às 5 horas, eu vou rezar o terço na casa da minha irmã. Como cada fim de semana eu passo com um filho, então eu frequento igrejas diferentes, passeio, adoro conversar. Além do acompanhamento médico, a idosa afirma que o apoio dos 5 filhos é fundamental para se manter ativa. Eu adoro minha família, eu brinco que eles são artistas, porque eles trabalham como artista para serem ótimos famílias. A filha, de 56 anos, confirma. Eu acho que minha mãe está bem por alguns fatores. Genética, que é uma genética muito favorável, e e como um segundo fator que eu acho fundamental e que eu vejo pouco na nossa sociedade, que é a participação da família no prolongamento da vida
do idoso com qualidade. Com todos esses cuidados, Diva espera ter uma vida saudável ainda por muitos anos. Eu sou, graças a Deus, uma escolhida, porque não tenho, né, doença, converso, ando, passeio, viajo. Eu brinco sempre que o mínimo que eu quero de idade é ir até a Copa, é o mínimo. Gente, sabe o que mais me ficou, assim, é o bom humor. Que bom humor que ela tem, que genial. Comentários. Comentário de um paciente de 101 anos, agora dia 12 de março, que uns meses atrás a filha entrou no quarto e ele estava rezando, pedindo para Deus uma vida longa. Espetáculo. Adorei. Eu achei engraçado como que ela é tão feliz assim, torcendo para o time que ela torce. Deu para perceber, tá vendo? Longevidade, é isso. Bom, uma coisa que a gente percebeu é que eu gostaria até que vocês comentassem, é uma coisa que a filha dela falou, da família, do papel da família. Primeiro que ela, a própria dona Diva, salientou que a família é muito importante para ela. E depois a filha diz que, além da genética, ela tem isso, da família apoiá-la, incentivá-la, e eu gostaria que vocês tocassem nisso um pouquinho. Importância da família no bom envelhecimento da gente, né, das pessoas próximas. Então, vou falar um pouco do ponto de vista demográfico, você fala do ponto de vista social. Tá bom. É ótimo que eles se completam. Esse é um problemão, porque contar com a família aqui na América Latina, na cultura que a gente tem, é muito importante. Grande parte dos idosos mais dependentes, eles estão sendo cuidados por pessoas da família, ou o cônjuge, né, esposo, marido, ou o irmão idoso, ou principalmente os filhos, né, principalmente a filha, mas os filhos cuidam muito bem também. E essa situação, ela tende a mudar e de maneira muito preocupante, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e vivendo cada vez mais. Então a gente vai ter cada vez mais idosos, muito idosos, porque os idosos são cada vez mais idosos. O grupo populacional que mais cresce no Brasil são os idosos que têm mais de 85 anos. Então a gente vai ter muitos idosos octogenários, cada vez com famílias com menos filhos. E as mulheres, com certeza, com razão, elas querem trabalhar fora de casa. Então quem é que vai cuidar dos idosos? Né? Esse é um problema que... E a gente não tem um Estado bem organizado para suprir essas demandas, porque na Europa, na Noruega, na Suécia, é desse jeito, muitos idosos muito velhos, com muito poucos filhos, e os filhos chegam a uma idade e eles já querem sair de casa e não dão muita assistência. Mas o Estado provê a assistência que é necessária, né? No Brasil a gente não vai ter, então é uma sinuca que a gente ainda não sabe muito bem como enfrentar, por isso que é tão importante tentar manter a autonomia e a independência durante um período mais longo, né? Culturalmente e socialmente, já que Flávio me deixou esse espaço, evidentemente que nossos países, né, pela situação financeira, econômica e social que nós vivemos e que nós arrastamos há muitos anos, o envelhecimento é feminino, infelizmente, de uma população mais carente, né? E realmente são as mulheres que culturalmente também cuidam. Então, se vê que a maioria de nossos pacientes, Flávio, são as filhas, as noras, em algum caso, sobrinhas, quando são solteiras, que cuidam das pessoas mais idosas. Realmente isso traz um problema muito grande, como o Flávio estava falando, do ponto de vista total, global, né? Eu acho que cada dia os idosos estão ficando mais sozinhos. Primeiro por esse fato, por ter menos filhos, menos netos, né? E eu falo sempre uma coisa e eu queria falar isso. As pessoas têm buscado fora delas, né, a solução para os problemas. E assim também com medicamentos, depois nós podemos falar disso. Quando muitas das soluções estão dentro da gente. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de poder resolver muitos dos problemas, das situações, das dificuldades que ele tem, ou que se apresentam diante dele. Então, eu acho que esse é um assunto importante que podemos falar. Eu concordo, daqui a pouco. Completar. Daqui a pouco, doutor Flávio. Completo. Então, segura e lembra aí que eu até te interrompi no bloco anterior também. Segura que no próximo bloco a gente volta com isso aí. Alguém tem que lembrar do assunto, tá? Tá, então tá. A memória nossa aqui, vamos ver se tá boa.
Nós estamos conversando hoje sobre saúde do idoso e se você quiser participar com a gente é só ligar para 3209-0119 ou mandar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e o tema de hoje, saúde do idoso. E no bloco anterior, eu interrompi o Dr. Flávio Chaimovics. A gente estava falando aqui... Bom, não, eu vou anotar para não esquecer. Porque o doutor, não, porque o doutor Néstor falou da gente procurar soluções dentro da gente e não, não é? E aí você ia complementar e eu te interrompi. Isso é muito legal, porque as pessoas ficam procurando soluções muito longe, coisas muito grandes, muito maravilhosas, muito distantes. E a solução, a solução para a maioria dos problemas, eu concordo, está dentro da gente, ou completando, está ao alcance de um braço. Então, muitas vezes está muito pertinho. Na família próxima que está a solução, ou na vizinhança, ou na cidade onde a gente mora, com pequenas mudanças. A gente não pode ficar pensando muito longe, pensando muito além, e esquecendo que tem uma fonte de recursos muito grande perto da gente. Senão a gente corre o risco de ficar sempre sofrendo e sempre angustiado pelas coisas que a gente não tem, em vez de ficar olhando as coisas que a gente tem. É a história do copo d'água, né? Tem um copo d'água, seu copo d'água está na metade, não está? Mostra aí. Tá, mais ou menos. Então, em vez de a gente ficar olhando a água que tem, fica olhando a água que está faltando. Já foi. Isso é uma bela maneira da gente acabar com a felicidade da nossa vida, sempre ficar querendo mais e querendo mais, em vez de olhar o que está ao nosso alcance, que a gente já conquistou e que é bom. Um pouco uma definição de depressão, que eu li em algum livro, que falava que é um distúrbio neurobioquímico, né, que nos impede de ver a beleza do pôr do sol. Interessante. Né? Ontem, coincidentemente, eu fui assistir um filme que é o lado bom da vida, né? E realmente a gente tem que buscar esse lado bom da vida porque existe. Certo. Bom, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de dar uma dica para o pessoal de casa. Fique atento. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas está promovendo um curso gratuito para capacitar conselheiros municipais e líderes comunitários para atuar na prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas, com foco na defesa e promoção dos direitos humanos. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março. Essa é a 5ª edição do curso, que é feito à distância. Então, tutores especializados vão acompanhar os alunos que receberão o material didático em casa. A capacitação faz parte do programa CRAC. É possível vencer. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.conselheiros.senad.gov.br. Eu vou repetir, www.conselheiros.senad.gov.br. Participe e pense em saúde sempre. Bom, voltando ao nosso tema, uma coisa que você falou no outro bloco, doutor Flávio, foi com relação a autonomia e independência. É isso que vai nos fazer envelhecer com saúde ou termos qualidade de vida, né, independentemente da idade que a gente tiver. E aí a pergunta, o que é, como alcançar isso ou como buscar manter essa autonomia e essa independência? Pois é, autonomia e independência são dois temas clássicos da geriatria. E é muito fácil diferenciar, e a gente precisa muito dos dois, autonomia e independência. Autonomia tem mais a ver com a capacidade de decisão. Então a gente envelhece e a gente continua mandando no nosso próprio nariz. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não vou mudar da minha casa, eu só vou mudar da minha casa depois que passar aí uns 2 ou 3 anos, quando eu já tiver
já tiver passado um pouco da tristeza da perda do meu marido, que viveu comigo durante 50 anos nessa casa, onde criei meus filhos. Isso é autonomia, isso é muito desejável. Poder de decisão, né? A pessoa decide seus próprios rumos, e a gente quer isso, né? Daí que vem uma coisa que é muito engraçada, que sempre aparece, dos filhos falarem que os idosos são teimosos. Aí eu viro para o filho e falo assim, mas olha, quando você tiver idosa, você vai querer estar fazendo exatamente aquilo que você quer e os seus filhos vão estar falando que você é teimosa porque você não quer fazer o que eles estão fazendo. Então isso é autonomia, a gente ter essa capacidade de decidir os seus rumos. Independência é mais uma questão física, é independência para sair da cama, ir para a cozinha, para pegar um ônibus, para dirigir, para trabalhar. Então, esse é a independência. A gente precisa muito de independência e autonomia. E a gente consegue manter a independência e autonomia de uma maneira muito surpreendente, cuidando de mais ou menos os mesmos fatores. E é um dos temas que acho que a gente vai conversar um pouco, como é que a gente cuida da saúde ao longo da vida adulta para a gente chegar na velhice, chegar bem na velhice. Então tem que pensar nisso, como é que a gente vai ter autonomia e independência na velhice. Acho que a gente vai abordar um pouco esse tema aí. Podíamos começar agora, até porque chegou uma pergunta que eu ia colocar depois, mas vou adiantar, porque vocês já se encaixam dessa forma, que é o Jorge do Bairro Palmares. Ele pergunta, a partir de que idade a pessoa tem que procurar um geriatra? Ou seja, acho que o que ele está querendo perguntar, a partir de que idade a gente deve começar a se preparar para o envelhecimento? Aí depois ele fala de um remédio, depois eu passo aqui a parte desse remédio, mas pensando então, quando procurar um geriatra, como então se preparar dessa forma? Eu acho que a pergunta é clássica, sempre feita, a partir de que idade? A geriatria clássica, principalmente ocidental, tem falado que a partir dos 65 anos, que na maioria do mundo, salvo a América Latina, né, que nossos países que falamos a partir de 60 anos. Mas preparar-se para o envelhecimento, eu acho que a mãe já deve começar a preparar a criança para o envelhecimento. Em vez de dar um lanchinho daqueles todos, né, comprados no supermercado e demais, se fazer uma alimentação saudável na lancheira que leva na escolinha para a criança. Atividade física regular, hábitos de sono, como estávamos falando, deitar no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então a gente pode se preparar durante a vida toda. Evidentemente, quando somos crianças, nossos pais que devem contribuir com isso. Na idade adulta, o clássico, eu acho que é possível envelhecer bem, né, com uma alimentação saudável, atividade física regular, essa palavra eu sempre repito, pelo menos 3 dias por semana, deve ser isso, se possível, 5 dias por semana ou 7 dias por semana, ainda melhor. E uma vida emocional que estávamos falando, socialmente ou familiarmente, eu sempre falo relativamente estável. Evidentemente que durante a vida nós temos muitos problemas que nos afetam direto ou indiretamente. E a quarta variável, que é a genética, que aí ainda nós não podemos intervir. Então, os outros a gente pode trabalhar, né? Claro. Vou completar um pouco a resposta falando da parte que é muito importante. É mais chata, mas é muito importante. Por exemplo, hipertensão arterial é super prevalente, muito frequente. Diabetes é muito frequente. Tabagismo é muito frequente. Colesterol alto, muito frequente. Câncer, muito frequente. E a grande maioria dessas doenças, elas podem ser evitadas ou o impacto delas pode ser diminuído. É super frequente, pessoas que são hipertensas estão tratando mais ou menos de maneira inadequada, usando medicamentos de mais ou de menos, não estão com a glicose muito bem controlada, ou são diabéticos e continuam fumando, ou têm alterações do colesterol e não controlam bem. Então é super frequente, as pessoas estão vivendo a vida adulta delas com problemas que elas podiam ter controlado eles muito melhor. Então é super frequente pegar um adulto de 50 anos com colesterol horroroso e que não está cuidando muito bem e que ele vai viver menos por causa disso, vai ter um infarto, vai ter um acidente vascular cerebral, ele vai aos 80 e poucos, ele já vai ter menos autonomia e independência porque ele não cuidou bem do colesterol. Então tem a questão médica mesmo, das doenças, dos problemas que tem que ser diagnosticados, tem que ser feitos exames, tem que tomar os medicamentos, tem que ser dose certa, medicamento bom. Então tem essa parte hard que é muito importante, e complementado por essa questão dos hábitos de vida saudáveis, né? É uma complementação dessa... Então é autocuidado mesmo. O nome do programa é Pensar Saúde desde sempre. Sempre. Desde piquitito, né?
Bom, tô com medo do último bloco não dar tempo de todas as perguntas, eu já vou adiantando algumas, porque aí a gente vai colocando outros temas aqui. O tema da memória que a gente abriu, que eu falei que eu gostaria de conversar mais, a Valdete do Santa Teresa diz que o pai dela tem 90 anos e tinha uma memória, boa memória até de 6 meses para cá. Eles descobriram que o pai está com Alzheimer e está piorando muito a memória. Ela gostaria de saber se é normal aparecer assim, essa doença de uma hora para outra. A família, como o Flávio tinha comentado, a família que descobre de uma hora para outra. Mas evidentemente que a doença vem se alastrando há mais tempo. Normalmente, quando a família leva o idoso à consulta, há um precedente de 2, 3 anos pelo menos para trás. E que deixou passar porque está velho, está esquecendo, está trocando as coisas e demais. Agora, eu ficaria primeiro, teria que ter um diagnóstico muito bem feito, porque com 90 anos, muito provavelmente possa ter um declínio cognitivo associado à idade e não ser demência de Alzheimer. Entendo. Né? Então, as pequenas falhas de memória, ou mesmo da memória recente, algum episódio de desorientação que pode acontecer também, alguma disfunção executiva, não saber como realizar algum movimento, alguma ação, não necessariamente significa um diagnóstico de Alzheimer. Entendo. E esse paciente chama... Vou ter que interromper de novo, doutor Flávio, não. Mas no próximo. Tá bom. No próximo você completa o paciente, tá bom? Uhum. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para responder, acabar de responder essa pergunta e as outras também que chegaram. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. O telefone 3209-0119 e o e-mail saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde. Vamos às perguntas de casa, que são muitas e o tempo é curto. O Jorge do Palmares, que tinha feito a pergunta lá sobre quando procurar um geriatra, ele também fala de um remédio que eu comentei com vocês aqui no intervalo, se agride o cérebro e se pode ser prejudicial. Eu comentei, está aqui o nome do medicamento. Tem uma regra que é fácil para, de um modo geral, os medicamentos piores para os idosos são os medicamentos que têm tarja preta, igual a gente já falou. Tem muitos medicamentos de tarja vermelha que são antidepressivos. Eles já são muito mais tranquilos para serem utilizados, desde que sejam classes boas de antidepressivos. Esses que ele mencionou, por exemplo, são classes boas de antidepressivos. Então... Tem alguns antidepressivos de tarja vermelha que dão sono, então eles podem ser utilizados para ficar livre dos medicamentos de tarja preta. Então são estratégias legais. E tem uma outra também, já que falando de medicamento, a Maria do Barreiro, ela toma um medicamento tarja preta. Há 15 anos, ela hoje tem 53, pergunta se há a possibilidade de diminuir esse medicamento ou parar de tomar. E ela começou a tomar quando ela tinha 35, né? A orientação, evidentemente, se é tarja preta, é parar de tomar esse medicamento. Mas... Diminuindo, não, evidentemente com orientação médica. Por quê? Porque todos os medicamentos realmente podem vir a afetar a memória. Tem um trabalho, foi feito uma meta-análise, uma análise de todos os trabalhos feitos no mundo, isso há um ano e pouco atrás, e mostrando que realmente há uma divergência, mas mais ou menos 70% dos trabalhos mostraram que realmente pode afetar a memória. Certo. E a maneira de parar com esse medicamento que ela perguntou é muito devagarzinho, como se fosse reduzindo 10% da dose a cada semana. Então ela consegue parar com ele sozinha, diminui 10% da dose a cada semana. Parte comprimido em 4, parte em 6, passa para o medicamento gotas, vai diminuindo as gotinhas. Entendo. Patrícia do Bar Glória diz que a mãe dela tem 82 anos, toma vários medicamentos, dentre eles 2 que eu já tinha citado aqui anteriormente, e há 3 anos, depois da morte do marido dela, ela começou a ficar muito esquecida, repetitiva. Ela gostaria de saber se é uma demência e se eles precisam se preocupar. Evidentemente que há um fator determinante aí, que é a perda do marido há 3 anos, como está falando, mas tem que fazer uma pesquisa. São feitos vários testes que nós fazemos, que se precisa uma neuropsicóloga
implementa para poder ver se realmente aonde que está a falha. Né? 82 anos, para nós geriatras, não é uma idade tão avançada, né, Flávia? Está na flor da idade. Para poder falar que realmente é o início de uma demência. Certo. O Antônio, do bairro Arão Reis, diz que a mãe tem 86 anos, teve um AVC há 7 anos e toma um medicamento para a gripe, para dormir. Ela diz que tem, e pergunta se tem algum problema, pois ela toma por conta própria, sem indicação médica. O que os medicamentos para a gripe têm para a gente dormir? É alguma substância que é anti-histamínica, eles têm alguma coisa de antialérgico. Isso dá sono e ajuda a dormir, mas é contraindicado para idosos, porque aumenta o risco de quedas, eles diminuem o equilíbrio, aumenta o risco de quedas e podem provocar confusão mental. Então, é contraindicado usar medicamento para gripe e para dormir. Então, o ideal é procurar realmente... Fazer caminhada, ter uma vida bastante ativa ao longo do dia, não dormir ao longo do dia para ter sono de noite, não tomar nada que tenha cafeína e café depois das 17 horas, tentar resolver os problemas, ir para um psicólogo, grupo de terceira idade, para ter uma vida mais tranquila, para bater a cabeça no travesseiro de noite e dormir. A Vera, do bairro Fernão Dias, tem 61 anos, trabalha normalmente e acha um absurdo falar da idade de envelhecimento, ou seja, estipular que a partir de 60, 61 anos. O que vocês acham disso? Eu concordo. Eu concordo também. Eu acho que isso depende de cada um. Não há nada mais diferente que o envelhecimento. Quando a gente tem que dar uma aula, uma palestra e demais, fala o envelhecimento, em geral, didaticamente, para ensinar. Mas não há nada mais diferente que o envelhecimento. Então, cada um de nós vai envelhecer de uma forma diferente e a um tempo diferente. A pessoa que não quis identificar, manda um abraço para mim, para a produção, nós também mandamos e agradecemos a pergunta. E ela pergunta super bacana, ela pergunta se é normal uma mulher de 69 anos ter muito desejo sexual. É muito normal. O problema é que muitas mulheres de 69 anos já estão viúvas e têm maior dificuldade de encontrar um novo parceiro. Nesse Brasil que a gente vive, isso é bem proibido. Mulher de 69 anos ficar procurando namorado, ficar saindo para... Isso culturalmente é muito pouco aceitável, mas o desejo é muito normal. Vamos mudar essa cultura, então? Vera Lúcia... mudando, né? Está mudando. A Vera Lúcia, de Belo Horizonte, tem 74 anos e quando vai falar alguma coisa, se esquece. Logo em seguida, ela se lembra, ela gostaria de saber o que pode ser isso, o que poderia estar acontecendo. Eu volto a falar, eu acho que tem que fazer uma avaliação, porque de repente é uma deficiência de vitamina B12, uma alteração da tiroide também que pode estar influenciando sobre a questão da memória. Então, primeiro realmente procurar um profissional e fazer uma avaliação geral para poder definir depois o que será feito. Agora tem uma dica interessante, porque responde um pouquinho também um outro telefonema aí, sobre quando é que a perda de memória é preocupante. A doença de Alzheimer ela é muito característica. Na doença de Alzheimer, a informação ela não vai lá para o cérebro. Então, a pessoa fica tentando procurar aquela informação, onde que eu deixei a chave, e se ela consegue lembrar, eu deixei a chave no lugar tal, quer dizer que a informação estava guardada, não é doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, por exemplo, a pessoa foi na festa de casamento do fulano, aquilo não ficou armazenado na memória e depois de 1 ou 2 semanas ela nem lembra que o fulano casou. Então, essa é a grande diferença. Então, essa senhora que perguntou aí que logo depois ela consegue volta, lembrar... ela se lembra. Isso não é típico da doença de Alzheimer. Certo. Que ela se esquece no momento, mas se lembra em outro. Edmeia, do Padre Eustáquio, tem procurado geriatra para o marido dela de 91 anos, mas o geriatra que não... Ela diz que não recebe orientações de como cuidar do marido, o que ela deve fazer. E diz que ele tem a doença de Parkinson. Eu acho que a principal função do profissional como um todo, não somente o geriatra, é orientar o paciente e a família a respeito da doença específica que tem, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, se esse profissional não está orientando, só fazendo os exames de rotina, evidentemente que há uma falha aí no relacionamento. Eu acho que nossa principal função, e aí vem a questão dos medicamentos, que eu sempre falo, quanto menos medicamentos tomar, melhor. Tudo que puder fazer naturalmente será muito mais saudável. No caso específico da doença de Parkinson que ela mencionou,
Hoje a gente sabe que os problemas motores, que é o de tremor, de lentidão, são só uma pequena parte dos problemas da doença de Parkinson. Grande parte da doença de Parkinson, os problemas são constipação intestinal, dificuldade para deglutir, depressão, dificuldade para dormir à noite, movimentar demais à noite, dores no corpo. Então existe uma grande quantidade de problemas clínicos para serem abordados na doença de Parkinson, não só os medicamentos para tremor. Bom, quanto tempo me falta aqui? Que eles ficam 20 minutos. 20 minutos ainda. A gente precisa de mais 20 minutos para continuar conversando. Na verdade, não são 20 minutos que faltam. E faltam mais 2 minutinhos para a gente finalizar. Então, eu gostaria que cada um deixasse ou uma mensagem ou alguma coisa que vocês gostariam de ter falado durante o programa e que não deu tempo, mas que vocês acham que é uma coisa importante a ser falada. Então, quem quiser primeiro começar, doutor... Os mais velhos primeiro. Então, tenho direito. Mas eu queria fazer ênfase sobre a saúde mental. Eu acho que é fundamental as pessoas que estão vivendo hoje, que tenham a noção, a consciência de que não é possível tratar todas as disfunções com medicamentos. Hoje, quando a pessoa não está dormindo, pede um medicamento para dormir. Está deprimido, um medicamento para depressão. Está eufórico, tem um medicamento para abaixar, sossegar o facho, como dizem. Então, não é assim que nós vamos viver melhor. Eu acho que há possibilidade do ser humano, mesmo dentro da sociedade que nós vivemos atualmente, e principalmente nas capitais, nas cidades grandes, ele poder buscar alternativas, como sempre falo, para poder viver melhor. De forma mais natural. Alternativas saudáveis. Saudáveis, tá certo. Doutor Flávio? Meu recado vai para a tia Dulce. A sua família enorme te ama muito. Queremos que a senhora chegue nos 100 anos super bem como está agora. Então precisa muito usar a bengala, tem que fazer muita fisioterapia, usar a bengala para não cair. Isso serve para muitas idosas, né? Pois é, tem uma coisa que eu vou até mandar um beijo também, já mandou para a tia Dulce, vou mandar para minha vovó Sinhá, de 99 anos, que vai fazer 100 esse ano, mas, e ela usa bengala e tal, mas toda hora a gente tem que lembrar, vó, cadê sua bengala, onde que tá? Existe essa dificuldade, às vezes, não é só de minha avó, mas de todo mundo que precisa de uma ajuda, seja de alguma pessoa, de uma bengala, existe uma resistência, né? No Brasil. Na Europa está todo mundo andando de bengala, tá vendo? 2 bengalas. Bom, meu tempo acabou. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós vamos acabar fazendo outro programa sobre esse tema, que eu adorei conversar sobre isso. E nós temos que nos preparar para chegar bem, como os 2 médicos aqui falaram, com autonomia, com independência, porque isso é que nos dá qualidade de vida. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você ainda não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa nos horários alternativos, terça às 5 da tarde e sexta, 1 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Nós vamos continuar fazendo junto o programa Pense Saúde. Juntos, né? Uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma semana fantástica. Até a próxima e pense saúde sempre.